Meus irmãos, minhas irmãs, neste culto alusivo à família, eu quero conversar com a igreja sobre o tema: ponha em ordem a sua casa. Quero fazer duas perguntas antes da exposição do texto. A primeira pergunta que eu queria que você me ajudasse com a pessoa que está do seu lado. Pergunte para ela assim: como vai a sua família? Acho que ela não ouviu. Vou perguntar outra vez. Como vai? Como vai a sua... Os irmãos têm medo de perguntar, né? Ou tem medo da resposta? De novo, vamos lá. Como vai a sua família? Muito bem. A segunda pergunta: a tua casa está em ordem? Vamos estar olhando assim: vai, tua casa está em ordem. Pergunta mesmo, é para confrontar. Pergunta novamente, pergunta aí: a tua casa está em ordem? Ai. O texto fala exatamente sobre família. E aqui, casa não é o prédio, não é o edifício, não é a estrutura. A palavra casa no texto é família, é descendência, é geração. Por isso que o Senhor está dizendo: ponha em ordem a tua. E se você quiser retirar a casa para outra família, ponha em ordem a tua família. E enquanto meditava sobre isso, eu coloquei aqui algo para início de conversa. O que causa desordem na família? Que tem mais velhos e experientes, já viveram muitos anos. O que causa desordem na família? Eu creio que são muitos detalhes, e eu sim, como estamos a ouvir, mas eu elenquei aqui algumas sugestões que eu queria partilhar com a igreja. Primeiro, problemas financeiros. Como estão as finanças? Isso aqui. Os problemas financeiros são uma realidade que muitas famílias enfrentam. E eles podem causar estresse, ansiedade e até mesmo divisão. Então, problemas financeiros podem causar desordem na família. E eu coloquei aqui conflitos entre irmãos. Quem tem irmãos aqui? Hoje eu tive uma noite sofrida. Sofri dessa noite. Tenho um irmão caçula que o Senhor me colocou para orar por ele essa madrugada. E eu acordei sofrido hoje. Eu mandei uma mensagem para a Madalena, já tinha se levantado. Se liga para o rapaz, para saber se está tudo bem. E de fato estão bem, graças ao Senhor. Como é a sua relação com os seus irmãos? Cadê nosso filho? Uma bênção aquele rapaz. Relação ótima, maravilhosa. Mas há pessoas que não têm boas relações com seus irmãos. Como é a sua relação com seus irmãos? E na Bíblia nós encontramos a experiência de Caim e Abel, dois irmãos, filhos, e como diz a nossa mamãe, vem na mesma barriga, não é assim? Mas um, por causa da inveja, matou. Pergunte aí: como é a relação, a sua relação com seus irmãos?
Então, conflitos entre irmãos causam desordem à família. Há pais e mães que sofrem quando os filhos estão divididos. Às vezes as mães e os pais não sabem o que fazer, para que lado vão pender. Então causa desordem. Eu já ouvi irmãos dizerem para o outro irmão: para mim você morreu. Que negócio é esse? Olha aqui. Eu encontrei mais aqui para introduzir a nossa mensagem de hoje: conflitos entre sogra e nora. Sogra, aqui. Quem é sogra aqui? Eu falei aqui há pouco tempo atrás de penterofobia. Medo de sogra. Sogra, você assusta a tua nora ou o quê? Como é a sua relação com a sua nora? Agora as noras. Quem é nora aqui? Nora, levanta a mão. Quero ver quem é nora nessa igreja aqui. As noras aqui para mim. Noras. Aqui, ó. Quem não respeita a sogra, cospe no útero que gerou o amor da sua vida. De novo. Quem não respeita a sogra, cospe no útero que gerou o amor da sua vida. Agora lhe confronta aí, respeita a sua sogra. Então, conflitos entre sogra e nora coloca a família em desordem, porque depois o marido não sabe se fica com a mulher, se fica com a mãe. E a Bíblia traz aqui, no livro do Gênesis, capítulo 27, o verso 46, olha o que Rebeca vai dizer a respeito da mulher de Esaú. Depois Rebeca disse a Isaac: estou cansada dessas mulheres hititas que vieram aqui. São as mulheres de seu filho Esaú. Prefiro morrer a ver Jacó a se casar com uma delas. Ou seja, se Esaú já errou, Jacó não pode. Cadê os jovens que querem se casar aí? Aqui, os jovens que querem se casar. Cuidado com a escolha. É ali, né? Cuidado com a escolha. Olha o que essa mãe está dizendo a respeito das noras. Então, conflitos entre sogra e nora depois em desordem a família. E eu encontrei e coloquei aqui também a questão das doenças e a morte. Há famílias, há pessoas na família que nunca gozaram de boa saúde. Vocês conhecem essas famílias? É um solidez para hospitais. Enquanto nós estamos aqui conseguimos andar, tem pessoas cuidando de um doente em casa que não se movimenta, que não faz nada. E isso cansa. Pois é que em algumas nações quem cuida também é cuidado. Porque o que cuida por conta do exercício pode se cansar, pode se frustrar e pode também adoecer. E eu conheço famílias que quando era o pai, mãe e os filhos eram unidos, todo mundo junto. Mas quando os pais morreram, parece que a família foi junto com os pais. A morte tem essa força muitas vezes e pode causar desordem na família. E eu fui lendo um pouco mais e encontrei que nós estamos vivendo em tempos que a família perdeu a sua referência de ser lar. Tudo ficou fora da ordem. As pessoas não gostam mais de ficar em casa. Cadê as mulheres aqui?
Mas tem rolamento. Não vieram, né? Vocês só querem ficar em casa. Vocês não têm prazer em ficar em casa. Mesmo, não estamos a trabalhar, mas mesmo não tem nada para fazer, procura alguma coisa, vai no shopping, não tem dinheiro para comprar. Temos que ver vitrine. Para dizer que saiu de... As pessoas estão mais tempo na rua do que em casa. Antigamente você era contrário. Cadê as velhas aí? Era contrário. Só tinha um prazer estar na sua casa. Tem a família reunida, fim de semana todo mundo ali sentado, não é verdade? Hoje ninguém mais quer ficar, todo mundo procura alguma coisa para sair. Então, meus irmãos, e eu encontrei agora as noivas reborn. São projetadas para parecer mais realistas possíveis, com detalhes, com veias visíveis, manchas de pele, cílios e cabelos reais ou sintéticos. E esse dia eu estava lá vendo alguma coisa e eu vi uma senhora sentada e ao pé dela uma imagem exatamente igual. Ou seja, ela trabalha no hospital, tem pouco tempo de estar em casa, mandou fazer uma boneca igualzinha a ela para fazer companhia ao marido enquanto ela faz as noites. O mundo virou. Se já estão a trocar as mulheres reais por uma boneca, acho que as mães deviam se preocupar. O mundo virou de cabeça para lá. Cabeça para lá. Então a família perdeu a referência, perdeu o norte. E quando nós entramos no texto, então o que significa colocar a casa em ordem? O rei Ezequias aqui, ele recebe essa ordem do Senhor pelo profeta Isaías para colocar sua casa em ordem. Talvez aqui colocar a casa em ordem poderia significar pagar as contas. Quem tem dívidas aqui? De repente dormiu, acordou, dívidas pagas, casa está em ordem. É mole uma coisa dessas? Olha aqui. Nomear, por exemplo, um sucessor para o trono, dividir a herança, pedir perdão a alguém que tenha ofendido, ou em diversas outras coisas. Quem tem alguém para perdoar aqui? Pastor, há anos que eu guardo uma raiva de alguém, mas quero pôr a minha vida em ordem, decidi perdoar. E aí agora eu fazer uma semana de oração, de unidade para os cristãos, ou uma semana de reconciliação, inclusive. Está aqui. Mas na hora que o rei Ezequias ouviu a notícia do profeta, ele pensou em nada disso, mas virou para a parede e começou a orar. Eu fico pensando, Deus chega para si e diz assim: olha, arruma tudo porque hoje vai morrer. Qual é a tua postura? Eu estou envelhecido da chorando. Ai, uauê. Uns desesperados já ligava, despediu todo mundo, despediu, olha, vou morrer hoje. Está despedido. Quem quer morrer sem despedir alguém? Mas Ezequias, e aqui é a nossa primeira lição. Coloca aqui o que nós aprendemos com Ezequias. Olha aqui, Ezequias deixa a presença de Deus por meio da oração. Quando ele recebe a notícia de que vai morrer, olha aqui, o versículo 2: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Irmãos, aqui me impressiona a postura do rei. No texto, olha aqui, sentenciado à morte pelo próprio Deus, ele busca o Senhor na sua aflição. A quem você busca quando está aflito? A quem você vá procurar quando está apertado, angustiado? E muitas vezes nós, na hora da angústia, procuramos o amigo, procuramos o vizinho, pouco ou nada fazemos em direção a Deus. Ezequias disse: o que, Isaías? Eu vou morrer. Está bem. Em vez de arrumar as coisas, foi orar. Foi falar com Deus. Vejam os irmãos aqui. Há pessoas que estão com a vida desordenada
e fogem de Deus. E um exemplo clássico é o profeta Jonas, quando Deus mandou ele para Nínive. Ele fugiu. Só que Jonas esqueceu que todo mundo que está em pecado, ele nunca faz um trajeto para cima, é sempre um trajeto para baixo. Ele morava em Jope, aqui nas fraldas, ou seja, ele morava aqui nas fraldas de Nazaré. Ele desce para Jope agora, depois desce para o navio, depois desce para o porão, depois desce para a água do mar, depois desce para a boca do peixe, e em último estágio Jonas desce para o fundamento dos montes, lá para o chão do mar. Ele está fazendo um trajeto para baixo. Todo homem que foge de Deus, todo homem que está em pecado, nunca faz um trajeto para cima, é sempre para baixo. Mas Ezequias nos dá aqui um grande exemplo, meus irmãos amados. Vejam, vemos Davi. Ele adultera com Batseba, é confrontado por Deus. Salmo 51. Olha o que Davi, ele é aflito, ele triste, abatido, doente, culpado do pecado. Em vez de fugir de Deus, ele começa: criou Deus em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo, mas torna a dar-me alegria da tua salvação e me sustenha com um espírito voluntário, porque há um coração contrito e quebrantado não desprezarás. Oh Deus! Ele não foge, ele vai para Deus. Para onde você vai quando você está em pecado? Quando está perdido? Quando está frustrado? Para onde você vai? Estou frustrado. Beber, cair, levantar, beber. Vai orar. Tem gente que está frustrada e se refugiar no mal. Agora vou beber. Aí é. Só vai piorar a situação. Está aqui. Ezequias foi orar. Então o que é que nós encontramos aqui, meus irmãos amados? Deus habita no trono. Se você quiser encontrá-lo, você não soube, você... O segredo para ouvir Deus é descer. Descer aqui fala de rendição, fala de humilhação, fala de contrição, fala de arrependimento. E o nosso arrependimento deve ser mais escandaloso que o nosso pecado. É isso que Deus requer de nós. Vejam os irmãos. O que é que aprendemos com Ezequias aqui? Vejam lá. Segundo lugar, Ezequias reafirma a sua fidelidade ao Senhor. Versículo 3, a parte ali, Ezequias diz: ó Senhor, lembra de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro. Aqui a palavra emuná. Emuná é fidelidade. Ele está certo de que a coisa vai acontecer exatamente como eu creio no Deus Todo-Poderoso. Ezequias, ele dispôs-se a andar com Deus, mesmo com o exemplo de caça atrofiado. Por quê? Vejam lá os irmãos, em 2 Reis 18:1, Ezequias não tinha testemunho dentro da sua própria casa. Seu avô, Acaz, ou seja, seu pai, Acaz, era feiticeiro. Seu pai, Acaz, era assassino. Seu pai aqui, e nós vemos, ele era idólatra, era perverso. Acaz queimou os próprios filhos, sacrificou os próprios filhos a Moloque. Esse era o pai de Ezequias. Vejam os irmãos, Acaz, pai de Ezequias, ele tirou, substituiu o altar da casa de Deus, e aí colocou um altar pagão. Induziu o povo a adorar outros deuses. Esse era o pai de Ezequias. Mas me impressiona, irmãos amados, como Ezequias se dispôs a liderar o povo.
numa reforma religiosa. Tem gente aqui, meu pai foi muito bêbado, meu pai foi muito mulherengo, por isso é que eu saí assim. Isso é mentira deslavada do inimigo. Nós somos 11. O pai era um artista, né? Somos 11. Ele teve 3 mulheres, casou com a minha mãe, mas teve mais 2 aí na área. Mas isso não foi um argumento para que eu tivesse mais um ou mais outro casamento. É isso que Ezequias fez. O meu avô lá na província era bruxo e nos deixou toda a herança. Por amor de Deus. Você pode decidir não seguir o caminho daqueles que não querem caminhar com Deus, mesmo sendo da sua família. Você vai perguntar para um menino: o que você está bebendo? O pai também bebe. É uma decisão. Não é o pai que fala vai beber. É uma decisão. Mas Ezequiel disse: não. Se o meu pai é bruxo, eu preciso ser bruxo. Se o meu pai decidiu não honrar o Senhor, eu decido honrar o Senhor. Está aqui. Ezequias começa agora uma reforma de vida. Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. Por isso é que ele disse: Senhor, eu andei diante de ti com fidelidade. O que é andar com fidelidade, meus irmãos? Eu fiquei ontem a remexer no texto, mas o que é andar com fidelidade? Vocês vão ler a palavra do trigo de shoyu? O pastor vai dizer na igreja: tem gente que não vai ser salvo. Você vai ter que falar essa coisa na igreja. Porque tem gente na igreja que é simpatizante do evangelho, mas não é convertido. Eu falei aqui a semana passada de Balaão. Balaão era simpatizante do Deus de Israel, ele não era membro do povo de Deus. Então há pessoas aqui, por mais que estejam na igreja: pastor, me nasceram na igreja, parabéns, mas isso não quer dizer nada. Pastor, desde que eu me conheço como pessoa, que eu canto na igreja, estou na igreja, já tive todas as comissões, parabéns a você. Isso não quer dizer nada. Pastor, meu pai foi pastor lá nos Quimbos, era devocional em casa todos os dias. Onde o pai fosse também ia, parabéns a você, mas isso não é garantia de que você esteja salvo. Eu digo aos meus filhos: vocês são filhos de pastor, mas salvação não se passa por osmose. É Jesus que salva. A salvação é particular, é individual. Ninguém vai ser salvo por causa do pai. Vocês têm que ter o vosso próprio encontro com o vosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encontro pessoal. Salvação não se passa por osmose. É isso aqui. Então, Ezequiel disse: Senhor, eu andei com fidelidade diante de ti. Ou seja, ele começou a consertar a sua vida com Deus. E a trazer o povo de volta. Ele fez uma aliança com Deus. Ele confiou no Senhor. Em tempos de prova, ele exortou o povo a pôr a sua confiança em Deus. Ei, aqui para mim: se você não confiar em Deus, você está perdido. Não importa o que você faça, você não confia no Senhor, você está perdido. Eu acho impressionante quando a igreja começa a olhar para mim com cara de medo, né? Semana passada a tema foi forte, hoje está bem, pastor, mas está aqui. A quem nós confiamos? Ezequias confiou no Senhor. Ele apegou-se a Deus como homem piedoso e não deixou de seguir guardando os mandamentos de Deus. Não cobiçarás. Quem está guardando não cobiçarás aí?
Está a baixar a cara. Quem está guardando não cobiçarás aí? Não adulterarás. Pastor, só nos constrange em pleno culto. É o Senhor, não é o pastor. Quem está guardando esse mandamento? Não adulterarás. E Jesus é tão profundo. Pode dizer, não precisa pegar, é só olhar. Quem é que escapa? É só olhar, já pecar, já adulterou. Aqui, quem está a guardar, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quem está a guardar esse mandamento? Tem gente que é doutorada em falar mal dos outros. Tem gente que é pós-doutorada em falar, em denegrir, em tirar boa fama dos outros. Tem gente que tem especialidade em induzir os outros contra outros e gerar divisão. Quem está guardando esse mandamento, não dirás falso testemunho contra. Quem está guardando o mandamento? Ezequias guardou os mandamentos do Senhor. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Na Bíblia, no capítulo 20. Não cobiçarás a mulher do teu... Que negócio. Quando você olha mesmo assim, a mulher do outro, fala, meu Deus, esse mundo estaria para o caminhão dele, já adulteraste, já pecaste, já cobiçaste. Como pastor prega essa coisa na igreja, meu Deus. Ainda bem, se vocês abrirem lá em Êxodo 20, vai encontrar. Não cobiçarás. Não está lá, não está dizendo o marido da outra. Não cobiçarás. Olha assim para o irmão. Ai, se fosse eu, já pecaste, já pecaste. Já adulteraste. Olha para a mulher de mão, põe a mão na cabeça. A vida não é generosa, não é possível. Como é que aquele camarada que é um gato foi cair no aquela? Já pecaste. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Os bens, as coisas. Então Ezequias, quando você for orar, vai orar como Ezequias. Senhor, andei diante de ti em fidelidade. Por quê? Porque eu guardei os teus mandamentos. Mas coloca lá, Ezequias está aqui. Veja, ele não promoveu no seu reino o misticismo. Hoje, meus irmãos, todo o ritual de feitiçaria que havia na igreja, no tempo que o pai dele deixou, ele arrancou aquilo tudo. Por isso que nós lemos aqui, quando lemos os mandamentos, que traz os mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Ezequias arrancou tudo e restabeleceu o culto ao Senhor. É isso aqui. Olha, o culto precisa ser bíblico, senão será anátema. Deus não aceita fogo estranho. Por isso a gente fica assim olhando. Nós damos liberdade dessa igreja, das pessoas se manifestarem. Mas a primeira hora que a gente sentir que alguém está sabotando o culto, vai ser repreendido em nome de Jesus. Porque o culto precisa ser bíblico. Está aqui, olhe. O que ele faz aqui? Olha lá. Ezequias tirou toda a imundícia da casa de Deus. Toda a imundícia. Práticas pagãs induzidas. Ele colocou, tirou. O culto tinha perdido a sua pureza. E ele fez questão de tirar. O pai Acais fechou a casa de Deus. E Ezequias foi lá, abriu as portas, manutenção do templo. Vamos adorar ao Senhor. Ele fez tudo isso, meus irmãos amados. E eu coloquei aqui algo que me chamou a atenção.
que ele santificou os obreiros da casa de Deus. Cadê os membros da gente dessa igreja? A direção da igreja, a direção da juventude, a direção da hoje, a direção dos homens, das mulheres, todos aqueles das classes, todos que são dirigentes. Ezequias santificou, começou o processo de santificação pelos dirigentes. Os líderes são os primeiros a andarem em retidão. Os líderes são os primeiros a se santificar. Mas muitas vezes os líderes são os primeiros a se... Como é que eu falo uma coisa dessa igreja? Exemplo! Pudor naquilo que você fala. Pudor na maneira como você se veste. Pudor na postura, no trato com as senhoras. Se esse nome do seu lado for um dirigente da igreja, diga: olha, se santifica. A responsabilidade sobre os seus ombros, se santifica. Tem gente que quer ter cargo a qualquer custo, mas não tem responsabilidade com a conduta, não tem responsabilidade com o pudor, não tem responsabilidade com as coisas sagradas do nosso Deus. Aqui, não apenas um templo precisa ser santificado, mas também os obreiros. Deus leva a sério a sua obra. As coisas que você fala, que ninguém aparentemente te ouve, o Senhor ouve. Pergunta para Miriam e Arão, quando falaram mal de Moisés, quem é que ouviu? Foi Deus que ouviu e chamou o pecado. Essa cultura da maledicência na igreja deve acabar. E infelizmente, muitas vezes, começa com a liderança da igreja. Se santifica, dirigente. Não é só levantar a bandeira, que eu sou o chefe, eu que mando. Deus não quer só nomenclatura, título. Deus quer vida, direita. Aleluia. Aleluia. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Às vezes Deus quer agir e não consegue agir porque o ambiente não é dos melhores. Meu Deus! Aí está a orar anos e anos, dias e dias. Deus não está a ouvir porque vai enfeitar a sua vida, está suja. Santifica. O povo de Israel girou 40 anos no deserto, 40 anos, por causa da boca, por causa da murmuração, por causa da má conduta. Eles não confiaram no Senhor. Ei, Samaria, Deus está dizendo: santificai-vos. Que é isso, pastor? Anda direito. Lê o Salmo 15. Anda direito, anda direito. Se santifica. Olha aqui. Ezequias, ele restaurou os dízimos na casa do Senhor. Quem é dizimista aqui? Pastor, eu entrego meu dízimo. Quem vem aqui? Só? Ok. Então olha o que Ezequias fez aqui. Vê lá 2 Crônicas 31, 5, 6, 11 e 12. Ezequias restaurou o dízimo na casa de Deus. Onde o coração se volta para Deus, o povo traz os dízimos com abundância.
abundância. Não é palavra do pastor, está nas escrituras. Dízimo é dívida. Oferta é presente. De novo, oferta é presente e você dá se quiser. Mas dízimo, mesmo a chorar, tem que trazer. Agora imagina, você achou e põe. Repito, oferta é presente, você dá se quiser. Mas dízimo é dívida, mesmo a chorar, contrariado, você tem que trazer. E Ezequias entendeu essa verdade e ele restaura na casa do Senhor os dízimos. Olha aqui. Deixar de devolver os dízimos é desamparar a casa de Deus. Eu gosto daqueles irmãos que dizem, dízimo para quê? Isso aqui era daqueles tempos. Lá do Antigo Testamento é de tal bem é, mas é daqueles tempos do Antigo Testamento. Aqui para mim. Os irmãos aí estão sentadinhos. Vamos deixar a parte, não é vaidade não. Mas as cadeiras de ceia são bonitinhas, não são? Confortáveis. Se você não concorda com o dízimo, não devia sentar na cadeira que você sentou, porque ela foi comprada com o dízimo dos irmãos. O culto é transmitido para que outras pessoas lá fora do mundo todo possam acompanhar. E os equipamentos eletrônicos foram comprados com o dízimo de alguém. Esse piano foi comprado. Os amigos mandaram da Angola. Está aí com o dízimo de alguém. Esse lugar é pago todos os meses com o dízimo de alguém. Já pensou chegar no próximo domingo, os portos estão trancados porque nós não pagamos a renda e você não tem onde cultuar? Diga aí, traga os dízimos à casa do Senhor. Dízimo é dívida. Traga. Está aqui. Então, onde é que vai o dinheiro? Então, olha para aqui. Olha essa telona aqui. O microfone. O mano já bem sentado aí, dá contigo e tudo ali em cima. As condições são criadas nessa comunidade com o dízimo daqueles que fielmente têm contribuído para esta obra se manter. Está aqui. Olha. Então o dízimo é um aferidor do coração. Ele mede a nossa temperatura espiritual. Ou seja, o que é isso, pastor? Quando Deus converte o teu coração, Ele converte o teu bolso também. Por isso Ele abençoa aquele que dá com alegria. Está aqui. Olha. O dízimo é santo ao Senhor. Não podemos retê-lo, subtraí-lo, nem administrá-lo. O meu dízimo, eu faço o que eu quiser. É para trazer na casa do tesouro. Foi o que Ezequias fez. O pai retirou para oferecer a deuses pagãos e ele trouxe de volta. Essa prática é nossa. É para a manutenção da casa do Senhor. Está aqui. Então eu quero encerrar. Coloca aí o quarto ponto para mim que eu encerro agora. Meu Deus. Recua só um ponto. Quero fazer uma pergunta à igreja primeiro. É isso. Ezequias pôs a sua casa em ordem? O que os irmãos acham? Igreja. Ezequias pôs a sua casa em ordem? Coloca lá para mim. Ezequias não pôs em ordem
sua casa. Pastor, isso é o quê? Aqui para mim. Segundo Crônicas 32, 24, 25, olha o texto. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram. Quando Deus manda Isaías ir anunciar que ele ia morrer, Ezequias orou e Deus lhe deu um sinal. Qual foi o sinal que Deus deu a Ezequias? Mais 15 anos. Por que Ezequias não pôs a sua casa em ordem? Porque nesses 15 anos nasceu de Ezequias um filho chamado Manassés. Manassés, irmãos, aqui ó, se a Bíblia diz que não houve rei em Israel, em Judá, mais piedoso, que temesse mais a Deus do que Ezequias, o contrário também aconteceu com o filho dele. Ele reinou mais de 50 anos, acho que se aponta dos 55 anos. Manassés foi o pior rei que o povo de Israel já teve. O povo de Deus. Pastor, como assim? Olha aqui. Manassés liderou o povo a pecar contra Deus. Ou seja, se o avô Acaz fez as coisas que eu já disse aqui, Manassés fez tantas vezes pior que o avô. Ele era mau. Ele era truculento, era violento. Meus irmãos, Manassés, ele usou a sua influência para desviar as pessoas de Deus. E eu escrevi aqui algo que eu achei interessante. O plano de Satanás é enganar o maior número possível de pessoas, a fim de evitar que voltem a se encontrar com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos num caminho trajetado para a eternidade, e tudo que o diabo quiser fazer, puder fazer, para dar um capucão, tirar do caminho, para não chegarmos à presença de Deus, ele vai fazer. E muitas vezes ele usa pessoas, eu escrevi aqui com muito temor e muita responsabilidade. Meus irmãos, quando nós nos organizamos para desviar as pessoas do caminho do Senhor, e isso me chamou a atenção no comportamento da igreja. Por que se eu não concordo contigo, eu vou falar para o A e falo para o B, que vai falar no C, e lá vai, e daqui a pouco se instala uma rebelião? É o que Manassés fez. Ele provocou uma rebelião no seio do povo, a induzir o povo a adorar outros deuses, a falar mal de Deus, a afastar as pessoas de Deus. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos. Agora você pode não estar a ver as consequências dos seus atos, mas Deus vai mandar a fatura. A fatura vai chegar. E você vai pagar por todos os males que você está causando, todos aqueles. E eu coloquei aqui o livro de Mateus, quando diz assim: ai daqueles que desfiarem os meus pequeninos, melhor para eles era pegar uma corda com uma pedra e jogar no fundo do mar e morrer afogado, porque quando se encontrarem comigo, vão acertar as contas. Está lá no texto de Mateus. Eu disse: meu Deus, por que nós fazemos isso? Esse comportamento de Manassés está presente no seio da igreja, e eu achei interessante que nós temos que ter cuidado com as pessoas que nós ferimos. Há feridas que até saram, mas as cicatrizes são para sempre. Jesus foi pregado na cruz, as mãos e os pés. Ele ressuscitou ao terceiro dia, com um corpo transformado, mas as marcas dos pregos continuam lá.
como é que eu prego isso nessa igreja, meu Deus? Diga aí, meu irmão, cuidado com as feridas que você faz nos outros. As marcas podem ficar para sempre. E toda vez que a pessoa olhar para aquela cicatriz, alguns lembram com raiva. Aí ondomoné. Mas outros, quando olham para aquela cicatriz causada por alguém, ele lembra: fui ferido, mas só previvi. Não cause feridas aos outros. Eu não sei como é que você lembra aqueles que te feriram, mas tome cuidado ao ferir os outros. Manassés desviou o povo para não mais servir ao Senhor. E olha aqui. Olha. E é engraçado, a gente vai ouvindo, a igreja fala muito, né? Você vai ouvindo muitas conversas. E eu fico muito feliz em ouvir que muitas pessoas não saem da igreja, apesar do comportamento de algumas pessoas, por causa do evangelho que é pregado neste lugar. Pastor, às vezes dá vontade de ir em outra igreja assim, aqueles cultos assim meio coisa, mas quando lembro que lá tem outras coisas, aqui não tem palavra, eu não preciso ficar aqui. A gente que faz confusão e afasta os outros, mas há aqueles que entendem, não, a palavra que é pregada lá é uma palavra que traz vida, vamos ficar lá, a despeito da confusão que o A ou que o B possa causar. Quem são esses maduros aí? Então, olha os maduros. Quem tem essa maturidade? É isso aqui. Manassés trabalha para afastar, mas o Senhor trabalha para congregar, agregar. E a igreja era edificada em nome de Jesus. Olha aqui. Vem mais. Quero fechar aqui, olha aqui. Então, Manassés profanou a casa de Deus. Eu já contei aqui, irmãos, mas a casa de Deus é o templo. Agora, e hoje, onde é a casa de Deus? É tudo assim e tal. Aqui, não é aqui. Você é a casa de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Então você precisa ter uma conduta que se ajusta à habitação do Senhor. E aí eu lembrei de uma menina. E eu acho que ser habitação de Deus não está incluído ali a forma como eu me visto para causar escândalo a quem me observa. E eu lembrei daquela menina que eu, uma jovem da igreja, de repente ela desapareceu. E uma vez o pastor encontrou-se com ela na rua, toda tatuada, brinco, nariz, tudo furado, aquelas roupinhas. E o pastor ia passando: minha filha, como está? Bom dia, seu pastor, a filha, está tudo bem? E como vai? Não, vamos ir. Olha, estás muito bonito. Ah, serva, sim, senhor. Bem para com teu pai Satanás. Porque é ele que veste assim, essas pinturas, essas coisas todas, é tudo isso aí. Porque quem é templo do Espírito Santo cuida do templo do Espírito. Há quem diga: o corpo não é importante. Quem te disse? Se o corpo não fosse importante, Lúcifer ou Satanás não lutaria com o arcanjo Miguel por causa do corpo de Moisés. Luta, está lá em Judas, leia Judas. Luta entre o arcanjo Miguel e Satanás por causa do corpo de Moisés. Ah, o corpo não é importante. Está a lutar com o corpo de Moisés porque isso não é importante. O corpo é importante. Ouvimos muitas histórias de pessoas que fazem serviços espirituais ali, de que vão no cemitério no corpo dos outros. Mas quando chegam na campa daquele que serviu a Deus aqui nesta terra, está lá um anjo. Aqui você não mexe. Porque no dia final, aquele corpo que está lá enterrado vai se levantar
num corpo glorioso e transformado, e o inimigo não pode mexer naquilo que Deus já santificou, já abençoou. O corpo é importante, a maneira como você se veste é importante, a maneira como você fala, se comporta é importante. E aqui, Ezequias, ele restaurou a vida do povo. Mas Manassés tentou atrapalhar todo o projeto. Mas Ezequias, ele não pôs em ordem a sua casa. Manassés derramou sangue inocente, matou muita gente, matou os próprios filhos. Disse que todos os dias em Judá se sacrificavam pessoas amando de Manassés. Ele era terrível. Era filho do rei Ezequias, que nasceu naqueles 15 anos de esquebra que Deus lhe deu. Talvez melhor seria se Ezequias não tivesse aqueles 15 anos. Já melhor ter morrido já e ficava despachado da sua situação. Mas deram mais 15 anos e foram os piores anos, porque nasceu dele o pior dos filhos, que manchou toda a geração de Ezequias. Toda a geração. Vai ler Jeremias. E como Deus fala com muita tristeza da família de Ezequias, porque ele não pôs em ordem a sua casa.